Saíram diversas notícias de que o governo está pagando 93 bilhões de precatórios. E muitas pessoas querem saber se tem direito a receber esses precatórios, como é que funciona, o que é isso. Mas calma que eu vou explicar tudo isso para vocês. Meu nome é Hugo, eu sou advogado, atuo na cidade de São Paulo e vou te ajudar na sequência desse vídeo. Realmente são muitas informações desencontradas, muita gente falando besteira que não entende do assunto e acaba confundindo ainda mais a cabeça das pessoas. Então eu separei esse vídeo em 3 partes para você entender um pouco melhor sobre o assunto. Então primeiro eu vou explicar para vocês o que é o precatório. Depois eu vou explicar como é que funciona esse pagamento e por último eu vou te explicar como é que faz para você saber se você tem direito a receber o precatório e como é que você faz para receber. Vamos lá para a primeira parte. O que é o precatório? Precatório é uma forma de pagamento que é utilizada no judiciário para o governo pagar as suas dívidas que estão em processos judiciais. Então teve um processo ali que correu, teve todo o seu andamento, a pessoa ganhou o processo, então o governo ele vai pagar por forma de precatório. O precatório é um procedimento que o governo usa para pagar as suas dívidas judiciais, porque para cobrar uma dívida do governo é diferente de cobrar de um cidadão comum. O cidadão comum, como é que funciona? Você vai lá e penhora os bens da pessoa ou até mesmo da empresa. No governo não tem como fazer isso. O governo tem que colocar aquela dívida num negócio que chama-se orçamento e programar o pagamento. O problema é que quando a gente ouve falar de precatório, a gente pensa, nossa, esse negócio demora bastante, o governo demora para pagar. Mas nem sempre é assim. Existem alguns valores, que são os valores mais baixos, a gente chama de RPV, que são as requisições diretas de pequeno valor, que normalmente o governo paga mais rápido. Normalmente aí no prazo de 90 dias, depois que o juiz deu a ordem lá pro governo pagar aquela determinada dívida. Mas o precatório, ele vai variar muito de qual órgão do governo que está devendo, e aí uns estão com os pagamentos mais atrasados e outros menos atrasados. Por exemplo, se você tem um processo que é contra o governo do estado tem uma lista, uma ordem de pagamentos. Os municípios têm outro. Tem muita gente que trabalha para a prefeitura e entrou com um processo contra a prefeitura, ou entrou com um processo por qualquer motivo contra a prefeitura, tem o precatório municipal. Se entrou contra o estado, é o precatório estadual. E tem o precatório federal, que é o governo aí central, o governo que fica lá em Brasília. Mas a verdade é que muitos precatórios entram nos precatórios federais. Por quê? Porque existem diversos processos que são ajuizados contra o INSS. Processo de revisão de aposentadoria, até mesmo processo de aposentadoria por invalidez, recebimento de auxílio acidente, todos esses pagamentos são feitos ali por precatório federal. Historicamente, os precatórios federais, eles não têm um atraso muito grande com relação aos outros precatórios. Se você olhar os precatórios do governo estadual, existem ali atrasos de pagamento de 10 anos, 5 anos, 6 anos, muitos municípios também, pagamentos com atraso ali muito grande, pagamentos do ano de 2018 sendo realizado agora. Então, no governo federal, historicamente é diferente, não existem atrasos tão longos assim. Os pagamentos que vinham sendo feitos aí nos últimos anos, nos anos de 2021, 2022, 2020, e eram feitos pagamentos aí, não havia grandes atrasos como existem nos precatórios aí de outras esferas do governo. Mas a verdade é que recentemente o governo federal havia dado uma brecada nesses pagamentos por conta de vários fatores políticos que ocorreram nos últimos anos, e agora o STF deu uma ordem e determinou o pagamento. Por isso que tem muita gente falando isso, e o governo realmente pagou esses precatórios que estavam aí atrasados. Mas e aí? A segunda parte do vídeo, como é que funciona esse pagamento do tal de precatório? Então, como eu disse para vocês, o pagamento do precatório, ele é feito por um processo judicial. Então você tem um processo judicial que tem todas as etapas de andamento lá. Primeiro o juiz vai ver quem tem razão e aí ele dá uma sentença. Aí depois da sentença ele vai fazer um processo que chama-se cumprimento de sentença contra o governo, contra a fazenda pública. E aí depois que finalizado esse cumprimento de sentença, aí sim esse processo vai para precatório. Então, muitas das pessoas até estão aí desesperadas para saber se tem direito. Às vezes a pessoa tem um processo lá que está em andamento e ela acha que já vai entrar nessa listagem de precatórios para receber, mas nem sempre é assim. Então, a primeira coisa que eu te falo, se você tem um processo em andamento com um advogado,
melhor pessoa que você tem para conversar sobre o pagamento desse precatório é o seu advogado. Você pode conversar com ele, ele vai te instruir, vai te informar, vai saber em que fase que está seu processo. Muitas vezes o seu processo não está nem em fase de pagamento do precatório. Então não tem como você receber nessa leva de pagamentos que está sendo feita pelo governo federal. Tá, então vamos para a terceira parte do vídeo. Você tem um processo, já tem um precatório, que já está finalizado, já está lá para receber, e você já conversou com seu advogado, e você tem aí esse direito de receber, seu processo está na fila de pagamento lá dos precatórios. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer, consultar para saber se realmente o seu precatório foi pago ou se está na listagem de pagamento. Hoje em dia é muito fácil fazer essa consulta, você pode entrar no site da Justiça Federal e colocar seu CPF lá, você consegue ver se o seu pagamento de precatório já foi feito, se está aguardando, em que situação que está. Então eu vou deixar aqui na descrição para você entrar lá e consultar para saber se o seu precatório já está pago, está aguardando pagamento, está na fila de espera, para você ter uma noção de quando você vai receber. Agora, como é que funciona esse pagamento? Normalmente, se o precatório já foi pago e ele foi transferido para a conta judicial vinculada ao seu processo, o procedimento que você tem que fazer é se dirigir ao banco em que foi depositado. Em muitos casos ele é depositado no Banco do Brasil, em outros casos na Caixa Econômica Federal, e você pode se dirigir ao seu banco e fazer esse recebimento no caixa e transferir para a conta que você quiser. Mas tem uma coisa muito importante que muitas pessoas não estão se atentando. Normalmente o pagamento desses precatórios está vinculado ao pagamento dos advogados. Os advogados, eles criam contratos ali com as pessoas, os advogados que entraram com os processos, normalmente fazem contratos de pagamento de um percentual. No final, muitos advogados cobram 20%, 30%. Então, desse valor que a pessoa vai receber, ela tem que pagar ao advogado. Em alguns casos também, o advogado é que faz todo esse procedimento de dar entrada no recebimento. Muitas vezes o advogado já tem uma procuração para dar entrada no recebimento do precatório, e aí o advogado retira lá o valor, desconta o percentual dele e manda o valor para o cliente. Isso é muito comum também. Mas aí você pode fazer essa consulta, ver como é que está essa situação e até mesmo questionar o seu advogado sobre o andamento. Existem muitas pessoas que não entraram com processo com advogado, entram lá no Juizado Especial Federal, e aí o Juizado Especial Federal, a pessoa não precisa de advogado, e aí tem lá o pagamento precatório. Ela pode fazer sozinha, sem precisar do advogado, e se dirigir diretamente à Caixa ou ao Banco do Brasil para receber esses valores, não tem problema nenhum. Tá joia, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido um pouco melhor essa questão dos precatórios. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já curte, já se inscreve no canal e compartilha, pode ajudar outras pessoas também. Um abraço, até o próximo vídeo.